Gente, agora eu vou conversar com ele, que é um jornalista que eu admiro e acompanho há tantos anos. E eu tô tendo o prazer de receber aqui no Bispo Fé em Família, ele nas redações, no YouTube. Olha, são milhões de visualizações nas redes sociais, mas ele tem uma história com o jornalismo de muitos anos, desde o portal UOL, onde ele esteve lá por mais de 9 anos, né, como colunista, também apresentador do programa Ups. Ele é uma referência no jornalismo de TV e mídia, com uma trajetória que inspira a nós, profissionais da comunicação. Feltrin, que prazer receber você aqui no Sua Fé em Família. Prazer, eu aqui, a gente se conhece tanto tempo só de conversar, né? Primeira vez que te vejo pessoalmente. Obrigado pelo convite. Também, primeira vez que eu estou pessoalmente com você. E eu vou te contar uma curiosidade. A primeira nota que fizeram sobre mim, positiva. Seu casamento. Foi você que fez, seu Foi eu que dei no jornal Folha da Tarde, acho. Não, no UOL. No UOL, foi já Na no verdade, UOL. era Folha Online e UOL. Era a Folha da Tarde Online UOL. A primeira nota... E foi quando você começou a namorar, o Douglas? Foi quando eu comecei a namorar. Tô até com a memória boa, hein, Feltrin? Tô ficando gaga ainda, não. Ai. E aí foi então que eu conheci. Nossa, quem é o Feltrin? E aí comecei a acompanhar o teu trabalho, e um trabalho tão importante que você faz essa análise crítica, sempre indo na contramão dos outros jornalistas. Como é que você se apaixonou pelo meio de comunicação, Feltrin? Olha, Bispo, eu era músico, né? Eu era músico, fui professor do Estado e eu acabei virando por acaso jornalista, porque eu não fiz jornalismo, né? A Folha também nunca reconheceu, e aí eu fiz um curso de trainee, entrei na Folha e virei repórter. E como era um caderno mini, né? Chamava Folha ABCD, que eram os regionais, eu tinha ali. Era uma mini folha, então lá eu aprendi a fazer esporte, polícia. Minha origem é repórter policial, né? É o que eu gosto de investigar, política também. Por isso que você tem tanto do investigativo no teu trabalho, né? Eu sempre, Bispa, gostei de investigar e ouvir os dois lados da história, porque senão você fica uma pessoa muito parcial. Eu não gosto muito de ficar dando opinião, sabe? Exceto quando eu vejo alguma coisa que vale a pena. Política, por exemplo. Por isso que você gosta tanto de música. Você era músico. O que você é? O que você toca, Feltrin? Toco piano. Eu comecei com 5 anos, porque minha mãe era concertista e ela não deixava eu sair na rua se eu não tocasse 1 hora por dia. Que lindo! E minha mãe tocava na igreja, né? Eu fui criado assistindo 4, 5 missas por dia, por noite. E aí eu comecei com 5 anos. Eu começo a me alfabetizar pela música, né? Porque com 4 anos ela começa a me ensinar a fazer a partitura, né? Então, quando eu entrei... 4 anos só? Fazer a bolinha, né? Sim. As bolinhas, eu adorava fazer aquilo. E daí eu entro com 5 no primário e eu não sabia, vamos por o A, E, O, U, mas eu sabia Dó, Ré, Mi, Lá, só sabia a sílaba. E aí eu adorei isso e logo depois, com 6 anos, o primeiro livro meu foi a Bíblia. Que bênção! E aí eu li a Bíblia inteira dos 6 aos 10 anos. Foi o único livro que eu li entre 6 e 10 anos. Era meu livro de cabeceira. Só que eu li ao contrário. Eu li do Apocalipse para trás. Eu era uma criança esquisita. Por isso que eu não acredito muito no ser humano, né? Que um livro tão complexo, Apocalipse, uma criança de 6 anos. Até os 10, né? Até os 10. Mas os 6 eu lia e ficava impressionada, porque desde criança eu não quero ser pessimista, mas desde criança eu acho que eu ia viver o fim do mundo. Não sei se foi por ler o Apocalipse, mas por achei compreender, né? É assustador, né, o que está acontecendo. Você faz uma análise social ampla, né, Feltrin? E você acaba acompanhando dentro do contexto, acho que você traz um contraponto importante daquilo que é o comportamento social, que reflete muito daquilo o que as pessoas estão internalizando no seu dia a dia, né? Se afastaram, se distanciaram tanto da Bíblia, estão se aproximando tanto de outros princípios. Isso está refletido nos comportamentos, que você se tornou um grande observador até do comportamento social. Você gosta disso, Feltrin? Adoro, eu estudo religião, né? Por causa da Bíblia, eu acabei estudando religiões desde os 10 anos de idade. Eu não só... Porque assim, eu era católico quando era criança. Mas o meu melhor amigo era batista, e ele tinha a escolinha batista em julho e dezembro.
E graças a Deus minha mãe nunca me reprimiu, falou nada, então eu sempre fui em todas as igrejas presbiterianas, na Renascer, eu vi vários cultos. Eu me apaixonei por religião, porque eu acho que se não tivesse religião, isso aqui já teria acabado. Era barbárie. Muita gente fala, é o ópio do povo. Gente, é o que salva a humanidade, porque cria freios morais, as pessoas desenvolvem coisas melhores dentro dela, porque eu acho que sem religião isso aqui não existia mais. Eu concordo. Tanto que quando a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz, é exatamente o que o Evangelho traz para a vida do ser humano. Luz, porque faz com que a gente enxergue a vida e o próximo sobre outra perspectiva, que é o poder do perdão, né? Difícil, né? O maior desafio do Evangelho Perdoar. é perdoar. É o maior de todos, sem dúvida, para mim, sem dúvida nenhuma, né? E ser sal é quando você vai conservar o que é bom. Na terra. Na terra. Porque às vezes as pessoas acham que o bom, principalmente na nossa sociedade latina, não é só no Brasil, não. O bom é o tonto, né? Que é sempre o esperto, é o que se dá bem, né? Exatamente. Mas o bom, na verdade, você paga um preço muito maior para você ser do bem. Porque é muito mais fácil você ser do mal. Muito mais fácil alguém te xinga, você xinga, alguém berra, você berra. Bateu, tomou. Agora alguém te xinga. E aí entra, sim, o princípio da Bíblia. Da outra face. Erai-vos, mas não pequeis. Posso perguntar uma coisa? Sempre Claro. gosto. Você quer me entrevistar, né? Quero. Fica à vontade. Você acha que se uma pessoa ela é boa, caridosa, bondosa, maravilhosa, você acha que ela vai, que é certeza que ela vai ter uma boa vida aqui na Terra? Se é certeza? É. Não. Você acha que ela pode ter uma boa morte, pelo menos? Ela vai ter uma boa morte, mas a Bíblia ela deixa claro que nós não somos redimidos pelas nossas boas obras. Porque tem que ser feita a caridade sem olhar para trás, né? Dane-se. Exatamente. E também porque precisa haver a salvação, né? O que nos garante uma vida eterna não são as nossas boas obras, porque às vezes a pessoa tem a prática de algumas boas obras sociais, por exemplo, mas ela não tem uma prática do amor ao próximo. Mesmo se tiver um amor ao próximo. Exatamente. O que eu creio muito, Feltrin, é que quando a palavra de Deus diz, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar ele vai colher, a colheita ela acontece não na esfera daquilo que o ser humano nos avalia. Mundo material? No mundo material, mas ela acontece numa esfera espiritual. Então você vê hoje grandes ricos miseráveis, porque Pessoas bondosas que sofrem absurdamente. muitas vezes, né? Mas a dor dentro da perspectiva de redenção, a dor ela pode ser redentora se ela gerar em você um fruto de vida. Um fruto de vida eterna. Porque foi a dor que redimiu a humanidade, né? Foi um sacrifício na cruz. Eu acredito muito no poder dos nossos sacrifícios pessoais, por aquilo que a gente acredita. Hoje mesmo aqui no programa eu vi uma mãe dizendo, abri mão da minha vida, me sacrifiquei, hoje a filha dela colhe esse fruto. Mas houve ali uma renúncia por aquilo que ela acredita que é a família. Eu acho que as pessoas perderam a resiliência e perderam a fé naquilo que são os nossos sacrifícios diários. As pessoas não acreditam mais. Mas, por exemplo, Jesus morreu na cruz para salvar todos nós, certo? Sim. Olha o que ficou aqui na Terra. Adiantou ele morrer com tanta droga que tem aqui na Terra, com tanta gente ruim? É isso que eu me pergunto, porque fala assim, ele redimiu a humanidade, mas a humanidade é um lixo. É isso que eu fico questionando de tanto ler a Bíblia, sabe? Mas é porque a humanidade, algo que Deus nos deu, na formação é o livre-arbítrio, né? Cada um vai ter sua chance de virar as costas ou não. Hoje, quantas pessoas você viu, né, Feltrin? Você vê quantas pessoas hoje estão conectadas genuinamente com Deus? Poucas pessoas. E essa desconexão das pessoas com Deus é que faz com que gere a maldade humana. Porque quando Jesus pega ali diante de uma mulher prostituta, e ele, quer dizer, pela lei, na época... Não nem tocá-la. E ela foi pega em flagrante adultério. Quer dizer, flagrante até hoje, você como um jornalista policial sabe o peso de uma pessoa pega em flagrante. Naquele tempo, né? Sim, hoje... Hoje nem tanto. Mas, enfim, ela é trazida a Jesus. E ali Jesus pratica, então, o quê?
a sabedoria, o poder da sabedoria, o poder do perdão. Ali está um resumo do evangelho incrível nessa passagem. O poder da sua autoconsciência, que é o que fala depois, Paulo fala. Para você participar da mesa do Senhor, que é o cálice, o vinho, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ninguém mais se autoexamina, né? Mas Paulo também fala, né? Por que eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não consigo? Exatamente, ele fala isso. A divisão do ser humano. A divisão do ser humano. Mas o que é isso? Isso é uma autoconsciência, né? Porque ele tendo essa consciência, ele ainda... O que seríamos de nós sem as cartas de Paulo? São as minhas preferidas. Eu vou chegar no céu, vou falar, Paulo... Gosto de Eclesiastes muito. Eu amo Romanos, são as melhores... Eu vou ter que agradecer ele pelas cartas, né? E o que acontece? Ali Jesus fala então o quê? Não, ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Automaticamente ele gera uma autorreflexão em todos que estão ali. E por fim, ele fala para a mulher, vá e não peques mais. Não peques mais. É possível você não pecar? Não. Mas ele fala naquela área específica, né? Então, quando nós nos aproximamos, porque todo mundo ali parou para ouvir o que Jesus tinha a dizer. As pessoas não querem mais parar para ouvir a Deus. Elas querem ouvir os seus próprios interesses. Então, quando você para ouvir o que Jesus tem a dizer, Jesus diz aquilo que é a mensagem do Evangelho. Antes de você tacar uma pedra, olha para você primeiro. Será que somos tão perfeitos assim para julgar o próximo? Mas olha, hoje a internet é exatamente o contrário. É o tribunal da Inquisição, a internet moderno. É o contrário, exatamente isso que você falou. Porque as pessoas ficam ali entorpecidas pelos algoritmos, mas esquecem de desligar um pouquinho, ouvir uma boa música, ler a Bíblia, sair daquele ambiente. Largar o celular em casa 1 hora por dia já ajuda, né? E ter uma conexão com tudo isso. Então, o que acontece? A humanidade está se distanciando cada vez mais do seu Criador. E essa desconexão vai gerar toda a sorte das mazelas sociais que a gente está vivendo. Porque as pessoas que têm, e eu convivo com isso todos os dias, né, Filtri? Olha uma marcha para Jesus. Quantas pessoas participam? São pessoas que de alguma maneira foram impactadas com essa bondade, esse amor. Eu lembro que eu fui ver Hillsong em outubro de 2019 e eu escrevi até um texto. Porque assim, eu vou em vários shows, eu sou músico, né? E eu fiquei impressionado, até escrevi um texto que falava assim que aquele público que estava lá não é um público que a gente percebe no Brasil. Porque assim, eu não vi um papel no chão, eu não vi uma pessoa tomando cerveja, eu não vi ninguém usando droga, absolutamente nada, não teve nenhuma briga. Que é exatamente o contrário do que você vê num outro show. Então eu falei assim, alguma coisa esse tipo de música causa nas pessoas, né? Para atrair esse tipo de gente. Exatamente. E aí que entra essa conexão. Então, sim, a salvação de Jesus Cristo, ela gera frutos interiores até hoje. E que vão ser manifestados nos nossos comportamentos. Mas imagina se não houvesse o sacrifício de Jesus Cristo, que ponto que nós teríamos, né? Então, o pouco que está conservado pela luz daquilo que é a redenção divina. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, né? Também de tudo que eu leio e eu estudo. Porque o ser humano por si só, sem o espiritual, nós todos... Até que o espiritual é uma porcaria. Né? Não é uma porcaria. É, sim. Eu ainda que trabalho com jornalismo, eu vejo muita maldade, muita injustiça. Eu acabei, acho que no meu trabalho, eu comecei a ficar desesperado de ver as pessoas sendo ou acusadas mentirosamente, ou sendo vítimas de golpe, uma coisa que hoje eu fico horrorizado, né? As pessoas, não sei se você sabe, Bispa, mas, por exemplo, desde 1954, quando começa as estatísticas da polícia, todo mês, sem exceção, alguém cai no golpe do bilhete premiado, só no viaduto do chá. E daí você fica pensando, isso é ganância, tanto de quem faz como de quem cai no negócio. Então, hoje as pessoas com a internet, elas querem, você estava falando, né? É clique, é reação da dopamina, é tudo ego, né? As pessoas... Inclusive, um médico amigo meu falou que está tendo uma epidemia de lesões cervicais e tanto você fica... E isso vai... tira a pessoa do espírito e joga ela no ego. Né?
Mas voltando um pouquinho para a sua trajetória, porque a gente poderia fazer um podcast aqui, o Feltrin, que eu vi que a conversa é profunda. Feltrin, você cobriu eventos históricos, né, como 11 de setembro, como tantos acontecimentos da história da humanidade, mas qual mais te marcou como jornalista? Acho que foi quando eu descobri uma fraude na linha Lilás do metrô aqui em São Paulo, em 2010. Eu recebi minhas fontes, né? Eu já cobri a administração pública e eu recebi o resultado da licitação em abril e guardei, gravei um vídeo, registrei em cartório e guardei no cofre da Folha. E aí, em outubro de 2010, 6 meses depois, saiu o resultado. E era exatamente o que eu tinha, mas não era só o resultado que eu tinha. A folha que eu tinha era a folha que o governo distribuiu. E era 4,5 bilhões de reais, né? Meu Deus! E isso gerou para mim um monte de problema, porque eu passei a ser acusado de ter fraudado de ter fraudado as coisas para acusar o metrô. Ah, claro. Mas foi bom para mim, porque assim, eu consegui... Isso foi 4 anos antes da Lava Jato, né? E aí eu tive que enfrentar 15 empreiteiras, por isso que eu falo que eu sou cascudo, né? Então hoje, quando um caso menor assim, eu falo, pode ser, se eu enfrentei 15 empreiteiras, eu tô qualquer coisa. E os ataques do PCC também, foram em 2006, foram horríveis, né? Eu não sei se você estava aqui no Brasil ainda, foi... Sim, e você que fez toda essa Eu era cobertura? editor-chefe da Folha.com. Eu não deixava ninguém sair, eu mesmo ia fazer, né? Porque não deixar repórter sair, né? Por não colocar em risco a tua equipe. E o que você constatou com o crime organizado no Brasil tem crescido a cada ano, né, Feltrin? Olha, vou falar uma coisa que vai te assustar, e eu ouvi isso de um político. A gente está em guerra civil. O Brasil está em guerra civil por causa do crime organizado. Então a gente tem aí 400 mil pessoas presas. Esses são os de menor grau, né, no Brasil, e o PCC se alimenta disso, dessas pessoas que estão presas. Aí um político falou para mim, não, a gente tinha que soltar esses 400 mil, que são apenas pequenos delitos de vender droga ali na biqueira, e isso resolvia. Eu falei, o senhor acha que se você soltar os 400 mil e ele vai voltar para a biqueira, você acha que a facção não vai voltar a tirar dinheiro dele? Então eu fico assustado porque hoje a gente tem um Estado meio dividido mesmo. A gente fica falando de esquerda, direita, não sei o quê, mas é crime organizado e crime desorganizado. Então isso que eu fico assustado para onde com esse cenário para onde a gente está. Porque não tem em outro país, assim, tirando as grandes ditaduras, não tem tanto... Por isso que eu fico assustado, né? A criminalidade que tem, ela é hoje mais organizada até que o Estado. Exatamente. Infelizmente, você conhece isso profundamente para poder fazer essa declaração, né? É assustador, porque você vê, eles cooptam, às vezes a família não tem nada a ver com o criminoso, mas a família tem que pagar para o cara continuar vivo. E eu não vejo, nem nesse governo, nem em outro, nenhuma capacidade de modificar isso. Por isso que eu vou ficando meio, sabe, niilista, desanimado, porque você vê que não é só desonestidade pública, né? É porque foi sendo feito um trabalho muito estruturado, muito estrutural, muito na base, se alimentando daquilo que é a nossa deficiência social, né? Que é a falta de educação. Ponto, né? Educação, a base de tudo, que não tem nada no Brasil. Você vê quanto um professor ganha no Brasil. Então, aquela profissão é desprezada. Eu fui professor de Estado em caráter excepcional, é uma vergonha, né, o que o professor ganha. Tem categorias aqui no Brasil que seria a base de tudo. E daí ficam inventando, por exemplo, colocar ideologia para uma criança de 8 anos. O que você pensa sobre isso, Feltrin? Eu odeio isso. Eu estudei ciências sociais, né, eu estudei numa escola muito de esquerda, a Fundação Santo André, e ainda mais num curso que é extremamente de esquerda, eu fui pegando horror, porque você percebe que é tudo hipocrisia. Então a pessoa fala assim, não, vamos acabar com a corrupção. Depois, quando toma o poder, é igualzinho, né? E assim, essa questão de você enfiar na cabeça da criança que ela tem que pensar desse jeito, que é o pensamento marxista, faça-me favor, né? Você tem que dar a educação para a criança escolher o que ela quer. Se ela quer ser de direita, se ela quer ser de esquerda, se ela quer ser isentona, não é da conta de ninguém. Quem tem que escolher, por exemplo, religião, sexualidade, essas coisas, quem tem que ensinar é a criança, ela tem que decidir.
E quem decide, quem vai ajudar ela a decidir é a família. Concordo 100%. Você não vai entrar na escola para um professor falar assim, não, você tem que pensar no proletariado. Cara, você vai Ensina ensinar a ler e Marx. escrever. Não, vai ensinar Marx, às vezes, para as crianças. O que tem de analfabeto no Brasil, Fitrinha? As crianças saem hoje da escola sem saber. Você, às vezes, aqui vai fazer um processo seletivo de um jornalista formado e a carta Meu Deus. tem erros de português básico, de pontuação. Quer dizer, a qualidade do ensino está totalmente comprometida, infelizmente. Eu venho de família de professor, minha mãe era professora, e aí você fica olhando como o país despreza professor. E o pior, assim, que boa parte dos professores já saem doutrinados também pelo marxismo. Por tudo. Daí você fica falando assim, poxa, a criança falando de mais-valia absoluta, relativa, guerra do proletariado, faça-me favor, vai ensinar caminho suave, vai aprender música, né? Vai estudar história do Egito. História da humanidade. Da humanidade. Por exemplo, não tem ensino sobre África no ensino médio, nem no ensino hoje. Você não sabe nada sobre a África. Então, daí você vê um presidente, por exemplo, eu que estudo Oriente Médio que nem um louco, porque eu amo, por exemplo, daí eu vejo um presidente ficar falando que ele, vou falar mesmo, tá? Pode falar. É o presidente que quer dar o plano para salvar a Palestina. Tem 14 guerras agora na África, tem só 54 países. Mas a África não dá cartaz para ele, mas falar de judeus dá. Entende? Infelizmente tem os interesses. E é por isso que aqueles que estão cheios do bem, da luz, como eu conheço vários projetos sociais que estão presentes na África, como nós estamos presentes na África, que realmente estamos em contato com a realidade diária lá, que se alimenta muito também da vulnerabilidade das crianças, das mulheres, e até da miséria, tem muita gente que se alimenta disso, é nesse lugar que a gente precisa estar interferindo e também aqui no nosso país, levando, porque a Bíblia, ela vem acompanhada de ensino e de educação. A Bíblia, ela tem muitas comunidades que só de receber a Bíblia, ali a pessoa aprende a ler, a escrever e aos princípios sociais. Eu aprendi a ler bem lendo a Bíblia, porque assim, é um livro atemporal, eu gosto de ler outras coisas também. Sim, eu também. Mas é uma coisa que você pelo menos faz bem para você. Faz bem e traz essa consciência da comunidade, do próximo, do devolver. Moral também. E essa consciência moral. Agora, Feltrin, você agora tem se dedicado mais, né? Você é um jornalista profundo e às vezes as pessoas não conhecem tanto o teu trabalho, eu que conheço ao longo dos anos, e agora acompanham muito você fazendo a cobertura de alguns casos polêmicos dos famosos. Tem o portal Ups, né? O canal no YouTube também, que está com grandes visualizações, que é o Feltrin Oficial, onde ali o Feltrin conta tudo. Agora vai chegar 500 mil, tá faltando 10 mil. Olha lá, já está faltando 10 mil, vai chegar a 500 mil, parabéns. Feltrin, por que você tem se dedicado aí a revelar a tua visão dentro dessas histórias que causam tanto interesse, tanta polêmica aí na sociedade? Vamos falar que é mentira, faz mal, mas assim, é porque eu não tolero injustiça. Eu não cubro vida de famoso, eu não quero saber da vida pessoal, se o cara usa droga, se ele saiu contra a mulher, eu nunca dei isso. Tá. Assim, dava uma outra coisinha, brincadeira, a pessoa deu escândalo no hotel, enfim. Tá. Mas nunca foi da minha conta. Agora, quando a gente chega num ponto que você vê uma pessoa ser massacrada, que eu fiz, por exemplo, o caso Dani Calabresa acusando o Márcio Smelling, 8 mulheres acusando um diretor da Globo de ser assediador. Quem vai duvidar disso? Ninguém. Ninguém, porque eu cubro a Globo há 27 anos e aquilo é uma, sabe, Gomorra. Vamos dizer assim. Não, pior que é mesmo. Pode falar. Não, é Sodoma, Gomorra, levado ao quadrado, sempre foi. Daí eu também acreditei nisso, só que como eu estava lá há muito tempo, as pessoas começaram a me dar informação. Olha, não é bem assim, não sei o quê. E daí eu vou ficando horrorizado porque eu percebo que eram 8 mulheres, mais advogada, mentindo para acabar com a carreira do cara. E aí vai fazer 5 anos que eu estou levando, sabe, eu fui processado por elas, né? Como assim, você é misógino, você está fazendo violência psicológica contra nós. Não, eu estou mostrando que você é mentirosa. É verdade. E agora o caso Ana Hickman,
E do Alexandre Corrêa, a Que mesma está dando coisa. muita polêmica, né? Qual que é o teu olhar como Mentira. um bom investigador, Feltrin? Tudo mentira dela. Tudo mentira. Eu não Tudo acredito mentira? em nada dela. Nada, e assim, eu tenho provas materiais, né? Que em dezembro vai fazer 13 meses agora. Dia 11 faz 13 meses. 14. Eu recebo as informações que tinha, ela foi na Record, fez aquele drama. E depois ela fala, eu não sei de nada, eu só soube agora que fui roubada. E aí eu começo a conseguir depoimentos de testemunhas, porque eu conheço a Ana Hickman e o Alexandre Corrêa. Quantos anos? Mais de 25, mas nunca fui íntimo. Mas acompanha o trabalho. Sabia das histórias dos dois, meio doidão, etc., mas assim, não é da minha conta. E daí, quando ela começa a acusar ele e vai na TV fazer aquilo lá, todo mundo acreditou. E aí eu começo a pegar documentos do processo e eu vejo que em 2017 ela já sabia de tudo. E aí eu falo assim, opa, o que é isso? 2017. Então, Feltrin, você pega toda essa tua bagagem jornalística, toda essa tua experiência investigativa, toda essa tua formação intelectual, dentro daquilo que é a curiosidade humana, para colocar aí um alerta de que a gente... Pessoas mentem. O ser humano é ruim. E a gente tem hoje uma coisa muito grave, que assim, a Lei Maria da Penha é uma coisa extremamente útil que salvou milhares de mulheres entre 2006 até 2017. A partir de 2017, com essa chegada do movimento Me Too, houve uma mudança e hoje a gente vê uma quantidade enorme de falsas acusações. Então você não pode, porque assim, por exemplo, você falou a história de não pensar nos pobres, né? Hoje a Lei Maria da Penha, o Ministério das Mulheres, ele se dedica à mulher branca de classe média. Não fizeram nenhum projeto assim, vamos proteger a mulher preta, pobre, da periferia, que apanha do marido, ela tem que sair de lá com os filhos dela, ela não tem educação, então vamos criar locais que vamos proteger ela, botar a polícia na porta, dar uma educação para ela, né, que ela possa levar até o cachorro dela, porque assim, a rica, ela foi agredida ou acusou o marido, ela vai para casa da amiga ou vai para Paris. A pobre, ela não tem onde ir. E eu não vejo no país nenhum cuidado com essas mulheres. Com abrigo com essas mulheres, né? Eu acredito que, assim, as leis, elas já são uma conquista muito grande da causa. Porque, inclusive, um dado muito preocupante, dentro das mulheres agredidas, a grande maioria são evangélicas. Que coisa interessante, eu não sabia disso. E isso é muito triste, até por causa da religião. Mas já é uma conquista muito grande, as leis. Mas tem muito mais a ser feito ainda. Então, toda conquista é importante, mas ela é feita exatamente por mulheres que sentem essa dor e que a gente possa continuar promovendo. E eu fico muito feliz, Feltrin, de te receber aqui. Obrigado. Obrigada de aceitar o meu convite. O Feltrin também é um grande admirador da música gospel. Da Renascer Praise. Do Renascer Praise. Conhece todos, acompanha e também devia fazer um canal sobre música. Eu abri agora um de religião. Buscas e Mistérios, que é só de músicas? Não, só religião. Religião em geral. Tudo que eu estudei na vida. Tá, que legal. Mas não pode tocar no YouTube, né? Se você toca... Eles derrubam, né? Vocês podem, né? Nós podemos só Renascer Praise. Não, mas se você tocar música com mais de 70 anos, pode. Exatamente. Obrigado, Bispo. Mas é um profundo conhecedor de música cristã também e sempre manda algumas dicas importantes. Eu quero agradecer e você pode acompanhar e conhecer mais o trabalho dele aí no Feltrin Oficial. Volte mais vezes, Feltrin. Pode ser convidado. A casa é tua, Obrigado. viu? Prazer enorme te receber, te conhecer pessoalmente.